É porque aqui a conexão tá boa. Deixa eu ver aqui do meu. Aqui você tem que fechar aí, né? Porque senão eu vou olhar pra você. Ou senta aqui. Boa noite. Tá ouvindo agora? Direitinho. Vamos ver se a conexão tá boa. Me dá o feedback aí, gente. Eu reiniciei aqui. Obrigado por retornarem, por acompanhar. Isso é muito bom, né? Então, tá funcionando. Dá um joinha aí, né? Então, pra gente continuar. Vamos lá, então, joinha, mais uns. Se você, 3 pessoas aí, me der mais 3 joinhas, eu continuo, tá bom? Então, contando aí, a partir da Patrícia. Tá ouvindo, Patrícia? Ok. Maitê tá ouvindo, ok. Todo mundo, Andressa, tá ouvindo? Podemos continuar, né? Então, nós estamos falando sobre palavras. Nós estamos falando sobre o poder de uma palavra e eu estava lembrando aí que com uma palavra nós podemos abençoar, amaldiçoar, curar, trazer doença, trazer união, trazer discórdia. Podemos com uma só palavra fazer um monte de coisa e eu tinha parado no ponto de abençoar, né? Então, com uma palavra nós podemos abençoar e com uma palavra nós podemos fazer com que as coisas fluam ou que as coisas travem na vida de alguém. Então, logo, nós queremos entender e entendemos que a nossa palavra, ela tem poder. Você acreditando nisso ou não, você entendendo isso ou não, a sua palavra constrói ou destrói. A sua palavra, ela influencia. A sua palavra, ela alcança a vida das pessoas. A sua palavra, ela é muito importante. E é isso que nós vamos destacar aqui de maneira rápida, de maneira dinâmica, objetiva e tentando aí passar a mensagem para vocês. Então, as nossas palavras... Estão ouvindo bem? Dá um oi aí. Não sei se está travando. Mas as nossas palavras, elas carregam pelo menos 2 intenções. Então, toda a fala, ela carrega uma intenção. Então, hoje eu estou falando com vocês e a minha intenção é trazer boas notícias. A minha intenção é fazer com que você cresça emocionalmente. A minha intenção com essa live, com as palavras que eu estou lançando sobre a vida de vocês, é acrescentar na vida de vocês e oferecer ferramentas para que vocês sejam alcançados e felizes e mais bem, vamos colocar assim, aproveitar mais a questão das palavras. Então, lembrando aí, sempre tem pelo menos 2 intenções, ou boa ou ruim. Nossas falas carregam intenções. E eu penso assim, você não precisa concordar comigo, nós somos diferentes, nós nos respeitamos, eu continuo te amando, mas eu penso assim, que eu sou responsável por aquilo que eu falo, não pelo que a pessoa entendeu ou interpretou. Vou tentar esclarecer. Eu sou responsável pelas minhas falas. Eu sou responsável por aquilo que eu digo. Eu sou responsável pelo aquilo que eu lanço através das palavras. E eu não sou responsável talvez pelo que a pessoa entendeu, pelo que a pessoa compreendeu. Porque às vezes existe um caminho que às vezes é oposto daquilo que um fala e daquilo que o outro compreende. Então, o grande vilão, por que eu falo isso para vocês? Porque o grande vilão da história, da comunicação, é exatamente isso. Então, o que a gente fala aqui em sessões? Quando eu falo para você que as nossas falas carregam emoções, carregam a intenção, eu estou dizendo para você assim. Então, às vezes eu falo algo para você e você interpreta alguma coisa e você busca não prestar atenção no que eu falo, mas nas minhas intenções. E aí a gente cai numa armadilha sutil, porque às vezes o que eu falo não é aquilo que você está interpretando. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Nós entramos no terreno da desconfiança. Existe um teste que eu aplico aqui em clínica,
que aí a gente investiga isso. E uma das coisas que a gente fala é assim, pergunta para a pessoa num grau de escala, né? Eu geralmente fico procurando o motivos escondido das pessoas. Entra nisso que eu estou falando. Então, por exemplo, se a pessoa pega e fala falando para um paciente, olha, você tem demonstrado uma capacidade de insight, de entendimento muito claro. Se a pessoa, ela não interpreta o que eu estou falando e cai na armadilha de tentar adivinhar ou interpretar as minhas intenções, ela pode desconfiar. Ela pode falar assim, ele tá falando isso por quê? Nem prestou muita atenção no que eu falei, mas ela fala assim, ele tá falando isso por quê? Ele tá falando isso, ele tá me chamando de inteligente porque ele quer que eu volte. Ele tá chamando de inteligente porque ele não é que eu sou inteligente, é que ele tá interessado em eu continuar o tratamento. Ela fica tentando interpretar e buscando as minhas intenções. E isso causa um desgaste emocional para mim, para o paciente e para todos os envolvidos. Cuidado, preste atenção no que a pessoa fala. E aí, se aquilo que eu falei te gerou um desconforto ou você entendeu algo errado, procura para resolver o mais rápido possível, porque às vezes a gente fica nessas interpretações e sofre e se perde nelas. Então, cuidado, isso é sutil, tá bom? Não fique nas intenções, mas naquilo que a pessoa diz. Afinal de contas, somos responsáveis por aquilo que nós dizemos, ok? Então, às vezes, né, o que acontece? Às vezes, o que eu quero dizer aqui também sobre palavras, né? Não sei se eu estou tornando claro, mas também em relação a palavras, nós somos constituídos por palavras. Entenda o que eu quero dizer. Nós somos constituídos por palavras. Nós somos construídos por palavras. Aí eu vou tentar explicar isso. As mães, não só por isso, tá, gente? É só a linha de raciocínio aqui das palavras que eu tô usando com vocês. Mas as mães sabem bem disso, né? Uma coisa que eu lembrei agora, por que a gente, ao falar com crianças, nós mudamos as vozes? A gente fica fazendo, por quê? Que bonitinho, né? Aí quando cresce, a gente para de falar, né? Já notou isso? Por que a gente muda a voz para falar com criança, né? Mas ainda bem que isso para quando criança, né? Já pensou agora, pensando aqui em adulto, a gente continuar falando assim com as pessoas, bonitinho, isso aqui ia ser estranho, né? Então, às vezes a gente muda a voz, né? Essa questão, mas quando eu falo que as mães sabem bem disso, que somos construídos e constituídos também por palavras, acho que é melhor a gente colocar assim, é que quando o filho nasce ali, as mães que sabem mais disso, nasceu com 3 quilos, 30 e poucos centímetros, pergunta pro pai, o pai se perde com isso, mas a mãe sabe muito bem de quantos quilos o filho nasceu, de quantos centímetros ele nasceu, então ela tá ali com ele no colo, ela fica falando palavras ali, meu filho, você é lindo, meu filho, eu te amo, você é a razão da minha vida, e cheira, e não sei o que, e aquilo já vai moldando a criança. Parece que não, gente, mas isso é muito importante. Quando você começa a proferir palavras boas pro bebê, ainda bebê, isso vai registrando nele, você vai moldando a autoestima dele, vai moldando a personalidade dele, né? Então a gente vai falando palavras boas, o bebê não sabe nem o que você tá falando, mas o som é bom, a energia é boa, essa questão de troca é boa, e aí você acaba construindo sim e edificando sim na vida do seu filho, ajudando na autoestima, ajudando em outras questões, só nesse fato de você olhar e elogiar a criança. Eu vou mais a fundo nessa questão de construir, né? Então, assim, quando alguns psicanalistas, olha só, que curioso, alguns psicanalistas, eles dizem e afirmam o quê? Que nós carregamos já em nós memórias, olha que curioso, que fantástico, já dentro do ventre. Então, memórias de rejeição, memórias de aceitação, memórias de intrigas, emoções, toda essa carga, a gente ainda dentro do ventre, a gente já começa a registrar e ser moldado por isso. E às vezes, como que é feita uma rejeição, gente? Às vezes a mãe descobre que está grávida e fala, eu não queria estar grávida. E através da palavra ela já injeta aquela coisa, aquela questão de rejeição na vida da criança. E pasmem, ela pode nascer e se isso não for arrumado, ela carrega isso, esse sentimento de rejeição pelo resto da sua vida. A mesma coisa acontece vice-versa. Se você já fala que a criança ela é aceita já desde o ventre, você já
banha ela com libido, banha ela com palavras positivas, ela com certeza ela vai ser trabalhada aí melhor na sua questão de autoestima. Olha como é profundo a questão de palavras. Então, entende quando eu falo que nós também somos constituídos por palavras. Então, às vezes, e nós somos seduzidos a acreditar no que dizem sobre nós. Só que o curioso é que quando as pessoas falam que você é bom em alguma coisa, ou te elogia, existe uma resistência. E quando a pessoa faz uma crítica, você lembra, ó, e aquilo bate, aquilo martela. Eu lembro que, retratando aqui a experiência da última live de Eu Te Amo, né? Então, quando você critica alguém, quando você fala, você é chato, você é aquilo, outro, a pessoa já recebe aquilo e fala que eu não sou chato, não sei o que. Aí quando você fala algo bom, parabéns, eu amo você, a pessoa fica sem jeito. É difícil, às vezes, as pessoas receber. Então, nós somos constituídos, voltando aí, também por palavras. Isso acontece desde do ventre, tá? Então, isso é muito profundo. Então, aí, eu pensando nisso, né? Eu penso que tem 3 tipos de pessoas, tá? 3 tipos de pessoas, e aí você vê se você se enquadra em algumas delas, né? Então, as palavras, elas têm poder, voltando a dizer, né? As palavras têm poder. Então, tomar muito cuidado com o que você fala, tá bom? Então, existem 3 tipos de pessoas. Eu coloquei aqui, né? Na linha de pensamento. A primeira pessoa que eu acredito que são aquelas pessoas que realmente, elas desconhecem o significado das palavras que elas estão falando. Ou às vezes não sabe ler. Né? Então, assim, às vezes quando a pessoa fala algo duro pra mim, às vezes quando a pessoa vem e aponta o dedo e critica e é bem rígido, eu penso nesse tipo, eu tento fazer uma avaliação rápida de que tipo de pessoa estou ouvindo, para que isso não desça no meu coração direto. Então, eu acredito que tem pessoas que elas não sabem o que elas estão falando, de fato. Elas não conhecem o significado das palavras. É fato. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui, até engraçados, mas eles realmente fazem a gente pensar nisso, né? Então, não sei se vocês conhecem aqui, quem olha bastante a internet, tem uma senhora chamada, acho que Dona Irene, se não me falha a memória, né? Ela é uma mulher de comediante, né, também. E aí ela dá aula. Olha que interessante. Eu estou falando então agora de pessoas que desconhecem o significado daquela palavra ou não sabe ler. Vamos pensar aí de que não sabe ler. Ela pega e coloca lá, né? Tem até o exemplo de panela, né? Aí ela soletra, dando aula, olha só. Ela soletra a palavra panela. Aí ela faz assim, P-A, pá. N-E, né. L-A, lá. Aí as pessoas perguntam, qual é a palavra, Dona Inês? Aí ela, caçarola. Né? A gente sabe que panela é conhecida como caçarola, mas ela não consegue ler panela, porque ela não conhece a palavra. Né? Então, às vezes, tem pessoas que não conhecem as palavras. Cuidado. Então, às vezes, a pessoa não conhece a palavra e te atinge, você recebe, já deixa descer pro coração e causa toda uma complicação. Então, outro exemplo é de crianças, né? Então, criança cheia de pregar peças, e crianças às vezes falam umas coisas que nem adulto fala, né? Depois a gente vai entrar nesse assunto. Então as crianças, elas têm um exemplo de criança falando de ler, né? No começo de leitura, aí os professores de plantão. Aí a mãe vai, pega o shampoo, aí pega e fala assim, olha filho, que letra é essa? Aí vai lá, S-E. S-E é o que, filho? É ele C. Aí tá bom. E essa? D-A. D-A, D mais A é dá. S-E é C. D-A é dá. Qual é a palavra? Aí o menino fala shampoo. Né? Então, shampoo. É shampoo do que a gente está falando, mas a palavra não é essa. Então, eu queria assim, a gente traz brincando, né, isso daqui, mas é real, gente. Tem muita gente que profere coisas e não sabe o que está falando. Mas ela vai lá e faz e lança pra frente. Tem um outro exemplo também de não lembro o que estava na mão da pessoa, se era uma leitura, enfim, mas a pessoa pega e fala assim, o que é isso, filho, né? Acho que vamos imaginar um pote de trigo, né? Escrito trigo. Aí tava escrito lá trigo, aí fala assim, o que é isso aqui? Aí o menino, não sei, não, lê aqui, mãe, não sei. Aí a menina fala assim, então chuta. Aí o que o moleque faz? Vai lá dar uma bicuda, e aí vai tudo pro ar, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então tem pessoas, primeiro tipo de pessoa,
que não sabe o que ela está dizendo, não sabe o significado das palavras que ela está lançando. Então esse é o primeiro tipo de pessoa. O segundo tipo de pessoa que eu tento investigar antes de sentir alguma coisa ou ouvir alguma coisa, é aquela que desconhece o poder e o efeito das palavras que ela está proferindo. Guarde isso. Tem pessoas que não sabem o poder e nem o efeito que as palavras que ela está proferindo, que ela está saindo da boca dela, tem aquele poder. Então eu posso dar um outro exemplo para vocês, que é o seguinte: às vezes eu já atendi mãe, né, que vem aqui e aos prantos, olha só, e a mãe aos prantos, eu não sei, eu sempre sonhava em ser mãe, e aí ontem o meu filho, eu briguei com ele, olha só, isso é fato, isso não é, né, o meu filho olhou, eu briguei com ele, e aí ele pegou, olhou para mim e falou bem assim, vê se vocês conhecem alguma criança assim, a criança falou assim: eu te odeio, eu tenho raiva de você, eu gosto mais do papai, eu gosto mais da titia, eu quero que você morra, tô com raiva, eu quero que você morra, e faz assim, morra, e faz assim, eu quero que você morra. Um pequenininho falando isso. E aí a mãe, ele quer que eu morra, ele não me ama, né? E fica assim. E aí lá vai a gente consertar, né? Aí deixa a mãe chorar, acolhe, é claro, né? Mas aí a gente fala: mãe, ele não conhece o poder e o efeito das palavras que ele está dizendo. Mãe, ele só tem 3 anos. Mãe, ele acha que talvez a morte é igual videogame, que você pega sanguinho extra, que você reinicia de novo, né? Às vezes ele não sabe realmente o poder. Qual é a palavra que mais te machuca, mãe? Ele quer que eu morra. Então, ele não sabe o significado da palavra morte. Ele não tem esse simbolismo que morte é estar dentro de um caixão, é ver lá e nunca mais ver. Porque se ele soubesse que era isso, e que quando ele deseja que, eu quero que você morra, que ele faz assim, ele não falaria, porque ele sabe que está em jogo o seu tetê, o carinho, o chamego, o colo quentinho, o cheiro, as brincadeiras, o conforto, a proteção que só você, mãe, pode oferecer para ele. Porque você e o seu filho são uns. Isso é simbiose, isso é uma outra história e a gente pode conversar depois. Mas aí quando você explica isso pra mãe, aí ela fica mais tranquila. É mesmo, né? Ele só estava com raiva, né? Então, é exatamente isso. Então tem a primeira pessoa, vamos lá. Ela não sabe o significado das palavras. A segunda, desconhece o poder das palavras que ela está proferindo. Não sabe o que está falando. E a outra pessoa é que ela desconhece o poder, a proteção ou a fragilidade daquele que está a ouvindo. Então ela desconhece a sensibilidade do seu ouvinte. Ela desconhece a fragilidade do seu ouvinte. Ela desconhece quem é o seu ouvinte. E aí ela lança. Ela vai lançando e não sabe o que isso está causando no seu ouvinte. Então, e a última pessoa? E essa última pessoa, ela é alguém que cruza o meu caminho quase que diariamente, né? São pessoas que estão mais presentes na nossa vida aí do que a gente imagina. E aí, vê aí se você se identifica, tá? Então, o último tipo de pessoa é aquela, gente. É aquela pessoa que ela sabe do significado das suas palavras, ela sabe o que ela está falando, ela conhece o poder de destruição das palavras que ela está proferindo ou de bênção, ela conhece a fragilidade ou os pontos de defesa de quem é o seu ouvinte, e mesmo assim ela pega o arsenal dela e descarrega, né? Parece coisa de malandro aqui, né? Mas não é não, gente. Só pra vocês entenderem. Ela cata o revólver ali, as munições e E no final, se acabou a bala, ela ainda corre atrás de você, ainda bate de você com o revólver. Assim, ó, pá, com tudo. Porque a ideia, a intenção é realmente atacar as pessoas. E isso, gente, é muito ruim. Isso é muito complicado. Não seja você essa pessoa.
né? Porque isso machuca, isso destrói, isso não é bom. E aí eu sempre falo, né? Os adolescentes, eles falam assim, esse tipo de gente... Eu até anotei aqui, professor, essas pessoas são do mal, né? São black bloc, são nuvem negra, são do contra, perturbado, cheio de bicho, aquelas pessoas que parece com uma nuvem te perseguindo, assim, são tudo do mal, né? Cruz credo, gente ruim, né? Então, e aí a gente... É muito triste, gente. Infelizmente, a gente encontra pessoas assim. Não seja você isso. Olha como é sutil, né? Eu já ouvi muito, gente. Já ouvi muito em amizades, em relacionamentos, em clínica. Pessoa que pega e fala assim: ó, eu sou muito boazinha. Aí a gente até brinca, né? Brincadeira aqui, sem ofender, por favor, nenhuma religião. Foi só uma brincadeira. Mas a gente assim fala assim: meu Deus, né? A pessoa fala assim: eu sou muito boazinha. Você já percebeu que o que é mais importante está depois da vírgula? Isso é eu lembrei aqui, só para a gente concluir essa linha de raciocínio. Tá depois da vírgula, já entendeu isso? Não sei se isso é uma regra gramatical, vocês que é professores me ajudem, mas depois do mas, que tem uma vírgula, aí é dali para frente que é importante. Então, por exemplo, a pessoa chega num final de relacionamento, quem já ouviu isso, né? A pessoa chega e fala assim, bom, eu te amo muito, mas aí é onde o bicho vai pegar. Aí ela fala assim, mas não dá mais, mas acabou, mas a gente não existe mais. E aí cria toda uma situação, né? Porque a pessoa fala assim, mas ele me ama, mas ele terminou. Ei, presta atenção, o mais importante... Não isso na via de regra, né? Mas assim, fica sempre depois do mas, né? Você já percebeu isso? Ah, eu gosto de você, mas... Aí pronto, aí você presta atenção no mas. Ah, porque isso aqui, mas... Tava bom, mas... né? Ou tava excelente, mas... Depois do mas, o negócio parece que fica mais importante, né? Mas voltando aqui, tem gente que chega assim e fala assim, eu sou muito boazinha. Olha, se você precisar de mim, você vai ganhar uma best friend forever, ou um best friend forever, o melhor amigo. Você pode contar comigo, a gente vai dividir marmita, a gente vai, nós vamos, né? A gente vai, é meio feio, né? Mas assim, nós vamos, e você pode contar comigo, porque eu sou boazinha e tudo mais. E aí o que acontece? Aí ela fala assim, eu sou muito boa, mas... Aí o bicho pega. Aí a pessoa fala assim, mas quando eu quero ser ruim, eu consigo. Quando eu quero ser mal, eu consigo. Só não pisa no meu pé. Só não toca no meu calo, né? Porque eu sou muito boazinha. Pode contar comigo para tudo que você precisar. Mas se pisar na bola, eu sei ser mal. Gente, né, que medo, né? Então, assim, fica a pergunta para todo mundo, a gente não vai se aprofundar nisso, mas é uma reflexão, quando você tiver você e você mesmo. Quem é você quando contrariado? Quem é você quando as pessoas te contrariam? Quando as pessoas vão oposto àquilo que você tanto está colocando? Quem é você quando contrariado? Você quando contrariado é essa pessoa boazinha, best friend forever, mas quando eu sou contrariado, eu sei ser mal. Aí eu vou e mato a pessoa na unha. Gente, por favor, né? Vamos, né? Mas, cuidado com esse mas, tá? Então, isso é sutil, gente. Isso é sutil. Então, tudo bem até aqui. Né? Eu estou sendo claro, espero que eu esteja sendo claro com o que eu estou falando, a ideia é ser objetivo, né? Tem pessoas falando que é questão de signo, que é questão de... enfim, né? Mas vamos prestar mais atenção nisso. E aí, prosseguindo então, para o que eu coloquei aqui, né? Olha só, gente, olha só. Somos também constituídos com palavras. O que nós pensamos, ele é expressado por palavras. O que nós sentimos, ele é expressado por palavras. As nossas memórias são expressadas por palavras. As nossas lembranças mais felizes são expressadas por palavras. As nossas saudades são expressadas também por palavras. Então as palavras, elas
expressam e diz muito. Existe um texto que diz que a boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. Então, vamos prestar atenção nisso. Se as pessoas, por aí, existem pessoas que falam por falar, não prestam atenção no que diz, desconhecem as palavras, ou existe maldade na mente dela, ou no coração que elas falam o que quer, elas são as pessoas, não são vocês que estão me ouvindo. Não somos nós, esse tipo de gente. Nós somos os tipos de pessoas que vamos prestar atenção nas nossas palavras, porque nós entendemos que através da nossa boca nós podemos edificar a vida das pessoas. Nós podemos levar as pessoas por um nível mais alto. Nós podemos curar alguém, levar esperança, levar convicção, levar certeza na vida das pessoas. Então, nós somos esse tipo de pessoas que prestamos atenção porque sabemos o poder das nossas palavras. Guarde isso, guarde isso. Isso vai nos tornar seres humanos melhores, tá? Então, aí vem algumas perguntas para vocês, né? Quantas dores, quantas frustrações, quantas mágoas, quantas decepções, quantas amarguras foram geradas por palavras malditas, palavras mal faladas? Poderiam ser evitadas? É uma pergunta. Quantas vezes você sem perceber, sem conhecer, o seu ouvinte às vezes falou algo e magoou a pessoa e até hoje você não sabe? Quantas vezes você proferiu algo contra alguém e hoje você é lembrada por aquilo que você falou, né? Às vezes o rancor no nosso coração, ele nasceu por causa de algo que falaram pra gente. Às vezes a mágoa, ela nasceu, foi brotada no nosso coração através daquilo que nós ouvimos. E às vezes também nós fazemos isso com as vidas das pessoas. Poderia ser evitadas essas situações? Essa é a pergunta. Sim, poderia. Poderia se quem falou, quem proferiu, pensasse, colocasse, pontuasse, respeitasse e entendesse que há poder naquilo que você fala. Então, quantas coisas poderiam ser evitadas, na verdade? Quantas guerras não aconteceriam se tivéssemos controle? Quantas situações desagradáveis não seriam geradas se nós tivéssemos controle? Quantas separações de casamentos não aconteceriam se tivessem controle? Quantas coisas seriam evitadas se nós entendêssemos e freássemos algo que é tão pequeno, tão destruidor, que é a nossa língua? Então, gente, vamos pensar nisso. Se já aconteceu, nós vamos chegar nisso no finalzinho da nossa live. Mas até aqui entenda que nós somos pessoas que entendemos o poder da palavra e nós vamos usar os nossos lábios para trazer coisas boas e não coisas ruins. Esse tempo já acabou. Se os outros falam, o problema é dos outros. Nós somos pessoas que estamos tentando melhorar como gente e tentando escrever e ser portadores, não esqueçam disso, de boas notícias, tá bom? Aí, gente, eu tenho um exemplo para dar para vocês. Então, no exemplo que eu trouxe aqui, a pessoa ela fez fofoca contra uma outra pessoa. Olha só, a melhor amiga fez fofoca sobre uma amiga. Olha, melhor amiga acontece, tá bem? Tudo bem? Então, se estiver se identificando, já perdoa aí. Uma melhor amiga fez fofoca da outra. Isso cresceu de uma forma. E você sabe que fofoca, quem conta um conto aumenta um ponto, ou quem conta um ponto aumenta um ponto, não sei como que é, mas você acha que você entendeu. Então a fofoca ela aumenta. A fofoca ela ganha uma grandiosidade enorme. E aí ganhou essa grandiosidade, a menina ficou muito defamada, ficou depressiva, ficou triste. E aí a pessoa pegou e se sentiu mal, quem começou a fofoca, né? E aí ela pegou e ela foi lá e pediu perdão para essa menina. Falou assim, olha, eu venho aqui, eu reconheço o meu erro, eu que
que fiz a fofoca, começou comigo, eu quero te pedir perdão, me perdoa, eu não vou fazer mais, eu quero consertar isso, né? Então eu tô aqui para consertar as fofocas que eu fiz, então me perdoa. Aí a pessoa olhou e falou assim, que isso? Né? Você tá ocupada agora? Aí a pessoa falou, não. Ela falou assim, vamos ali comigo, pega esse travesseiro. Aí deu um travesseiro na mão da menina, e aí começaram a subir um monte, imagine você um monte ou uma montanha, e elas conversando. Aí riram, aí as duas lembraram de situações que viveram junto, dos crush, dos momentos que choraram. Ai, amiga, aquele dia foi legal, e foram indo. Quando chegou lá no topo da montanha, que a pessoa teve aquela vista panorâmica, as duas, aí a menina falou, nossa, que linda essa vista, né? Nunca tinha subido aqui. A menina, pois é. Então, voltando aí à situação do perdão, olha só, voltando à situação do perdão, eu te perdoo sim. Aí a pessoa, ai, que bom, né, não sei o quê, com o travesseiro na mão, né, aí, ai, que bom que você me perdoou. Aí ela falou assim, mas com uma condição, eu te perdoo. Aí a pessoa, não, amiga, pode falar, eu faço com travesseiro, eu faço qualquer coisa, porque a sua amizade é muito pra mim. Falou assim, você vai então abrir esse travesseiro e vai soltar as penas aí, que era a pena de ganso, né? Quem é rico sabe o que é isso. Então, tava lá com as penas. E aí ela soltou e aí as penas voaram. Então, imagina essa situação. Voam. Ganharam a propósito, ela olhando as penas, tal, em cima da montanha. Aí ela falou assim, tá, e aí, tá perdoada? Ela falou assim, vou explicar a condição. Eu te perdoo se você recolher todas essas penas, colocar no travesseiro e me devolver ele. Eu perdoo você se você recolher todas essas penas que voaram e trazer, colocar no travesseiro e trazer para mim de novo. Aí a pessoa falou assim, impossível, isso não é possível. E aí a moral da história foi o que a menina falou. Ela falou, pois é, assim são as palavras. Quando a gente lança, nós não conseguimos recolhê-la de volta. As palavras que a gente profere, elas ganham umas proporções, uma amplitude, e é impossível a gente retornar e pegá-las de volta. Então, esse exemplo fala muito, né, comigo, e às vezes tem que tomar cuidado com o que a gente fala. E outro exemplo, e agora eu quero te promover, né, então vamos dar poder aí para vocês, e eu dando poder para vocês, tá? Então, assim, agora imagine que você é um general. Agora você acabou de se tornar um general, né? Um comandante. Vamos pensar em general, tá bom? Você está sendo promovido, general. Então, generais de plantão, todos são generais agora. E vocês têm 2 batalhões, comandam 2 batalhões. Se tornou general, comandante de 2 batalhões. 2 batalhões distintos. Um batalhão, os bonzinhos, os amorosos, os que têm empatia, os que têm compaixão, e o outro, os black bloc, os do mal, os cheios de bicho, os que paga para entrar em briga, os que é ruim, o que quer encrenca todo tempo. Então, entenderam a situação? Você é o general, você comanda esses 2 blocos, essas 2 turmas, uma boa e uma ruim. Imagine a situação. Você como general, você pega, olha pra mim e você fala assim, eu quero e eu desejo que você se dê mal. Eu desejo que você perda e eu desejo que você morra. Olha só. O meu desejo é para que você morra, cara. E aí o general volta. Qual das 2 equipes ele está mandando? A do mal. A do mal vai até na minha vida e faz de tudo, porque ele é comandante, ele é general, ele manda, através da palavra, ele dá comando, ele fala assim, então vai. Ele libera isso, vai. Aí eles vão, e aí o que acontece? Vai acontecer que eu vou ficar perturbado, eu vou ter derrota e tudo mais. Entenderam? Ele fala algo ruim, ele libera esse batalhão, você como general. Agora, olha o contrário, também acontece. Você diz assim, eu quero que você tenha sucesso.
Eu desejo que você entenda seu emocional. Eu desejo que você entenda e desfrute da questão de ser saudável emocionalmente. E tudo que você colocar às suas mãos vai ser abençoado. Você vai vencer e você vai ser feliz. Qual dos exércitos você libera pela sua ordem? O do bem. E aí do bem vai, aí o do bem alcança, e aí o do bem vai e a pessoa, ela acaba sendo alcançada por isso. O que eu tô querendo dizer, gente? O que eu quero falar pra você? Que através da sua palavra você libera exércitos. Isso é uma simbologia. Isso é uma simbologia. Através das suas palavras você libera ou essa galera do mal ou essa galera do bem. Você é general, sim, porque você comanda através da sua boca as coisas que podem acontecer, tá? Então tome muito cuidado com as ordens que saem da sua boca, tá bom? Nós vamos então entender, né, que a gente precisa ser portador de boas novas e que você foi promovido hoje como um general, como um comandante e que as suas palavras são ordens e as suas palavras têm poder, tá bom? E nós somos portadores de boas notícias. Guarda isso no seu coração. E aí as práticas, né? Então, mas como é que eu faço? A pessoa me magoou, aquele lazarento, aquela coisa ruim, aquela pessoa treva, né? Que a gente já falou, eu dou um soco nele, eu dou uma voadora, eu tenho que sempre ficar quieto, eu não sei o que a gente questiona isso, né? Só comigo então, né? Não, né? Isso nós vamos aprender aqui algumas coisas sobre o poder da palavra e o que fazer quando alguém nos ataca. Lembra que eu falei que quando alguém vem e ataca, quando alguém vem e aponta o dedo, que a emoção está muito aflorada, eu faço aquela avaliação rápida, que tipo de pessoa está falando? Essa pessoa é aquela que não sabe o que está falando, não conhece as suas palavras, não sabe o poder que está falando, ou essa pessoa é aquela pessoa que eu sou boazinha, mas, né? Então a gente precisa entender quem está falando com você. Depois, aí entra a prática, guarda isso. Apure os seus ouvidos, retenha o que é bom, não deixe descer direto para o seu coração. Entende? Apure, tenha sabedoria no ouvir, começa por aqui, ó. Porque o que mais prejudica não é o que você ouve, é o que você fala. O que mais prejudica não é o que entra, mas é o que sai. Você pode acabar com o mal ficando quieto. Alguém fica, briga, você é isso, você é aquilo. Aí entra, que já viu, né? Igual a gente viu nas outras lives, né? Fogo no parquinho, briga. Você pode pegar, ouvir, não deixar descer pro coração, entender o que tá acontecendo, quem é as pessoas que estão falando, e ó, acabou. Como para uma fofoca? Eu não vou pedir pra você, né? Porque eu vou falar. Eu já combinei comigo várias vezes, eu sozinho. Falei assim, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou parar com esse negócio de fofoca. Quando vir um fofoqueiro, eu prometo. Quando vir um fofoqueiro, eu falo assim, você sabe daquela pessoa? Eu falo assim, cala a boca, não quero ouvir. Sai, não é você? Abraça. Fofoca, ela é sedutora, né? É estranho isso. A pessoa quer fazer uma fofoca, aí você fala, sabe aquela pessoa? Aí você escuta, né? É estranho isso, é uma manhaca, né? Mas você sabia, antes de eu continuar, que uma das definições de fofoca, olha só que interessante, é falar da pessoa na ausência dela, sem a permissão dela. Olha só, fofoca, uma das definições. Falar da pessoa na ausência dela, sem a permissão dela. Isso é fofoca. E pode ser tanto pro bem, tanto pro mal. Eu posso chegar e falar assim, você viu? A pessoa comprou um carro. Ou você viu? A pessoa ganhou. A pessoa está estudando, a pessoa está evoluindo. Isso é fofoca. Se não está na presença dela e ela não sabe o que você está falando e não permitiu, então isso é fofoca. Então como que a gente para uma fofoca? Não vou falar para você. Chega na pessoa e fala, para. Porque se você for tão curioso quanto eu, você vai ouvir. Né? Então você escuta, mas não reproduz mais. Acabou. Não vai para frente. Entende, ó? O problema não é o que entra, o problema é o que sai. O mal pode ser cortado por aqui, ó. Entrou,
reflete, não deixa descer pro coração e vai. Um adolescente, ele disse assim, eu achei fantástico. Já dei esse exemplo em outros, se você já ouviu, tenha paciência comigo, mas eu já dei esse exemplo. Um adolescente, ele disse assim, né, o menino, eles brigaram e tal, e aí as moleques começaram a zoar e ele abaixou a cabeça, ficou bravo. Aí chegou uma outra adolescente, deu um intervalo, só olhando. Aí todo mundo saindo, a menina pegou e ficou pra falar com ele. Aí ela pegou e falou assim, cara, olha só que legal. Uma adolescente, cara, você é doido, para com isso, para de ser menino, você deixa tudo as coisas descer pro seu coração, deixa tudo descer pro seu emocional, deixa tudo você descer direto, ei, foco, se liga, né? Não deixa descer direto pro coração não, ouve, e aquilo que não é bom, joga fora. Joga fora, o seu problema é que você tá muito emocional, deixa descer direto pro coração. Olha que dica de ouro. Eu já olhei assim e falei, essa menina vai ser psicóloga, né? Tem uma grande chance de ser psicóloga. Então essa é a dica da adolescente, não é minha, o crédito é dela pra você. Ouviu? Não deixa descer para o coração, tá bom? Já corta aqui, ok? Então assim, outra coisa, às vezes, nós queremos transmitir, nós falamos a palavra seda, então seda para os homens aqui, né, as mulheres vão entender melhor, seda é um shampoo, é uma marca de shampoo, tá? Então assim, às vezes a gente fala a palavra seda, porque é uma seda, porque não sei o que é a seda, e o seda, e queremos que a pessoa entenda que ela está falando de shampoo, mas a gente está falando seda. Então se você quer que a pessoa entenda shampoo, a dica, gente, fala shampoo, por favor, ajuda nós, tá? Fala shampoo, seja claro naquilo que você está falando. Porque se você está falando seda e quer que o outro entenda shampoo, precisa de muita coisa, né? Então, seja claro naquilo que você fala. Certifica se você está sendo entendido, para não gerar conflito, mágoa no outro. Às vezes a gente brinca, a gente fala, eu em sessão, eu atendendo, às vezes eu falo, você entendeu? Né? Eu estou sendo claro, nós estamos andando bem, me fala, me ajuda. Falei alguma coisa que te feriu, você fez refletir, que ficou de certa forma desagradável? Fala comigo, não sai daqui com essa bagunça na mente não, porque de repente você está interpretando as intenções e não o que eu estou falando, tá bom? Então vai lá, confere, pergunta, entendeu? Né? E se você ouviu alguma coisa e não entendeu bem, ficou magoado, não espera muito não, já vai lá e fala assim, aquilo que você falou, eu não entendi bem, e às vezes eu fico chateado com aquilo que você falou. Entenda isso, vai lá e fala, não ofende não, já corta o mal pela raiz, tá bom? Essas são algumas dicas. Vamos parar de falar coisas ruins, vamos tratar o nosso coração parando as nossas bocas. Então muitas das vezes a gente pensa que é ouvido por muito falar, e não é verdade. Às vezes as pessoas discutem tanto porque fica apontando o erro e não fala do sentimento. Ó a dica de ouro aí para quem tem um relacionamento. Quer resolver questões de relacionamento? Uma das dicas que a gente dá quando atende casal fale do que você sentiu, fale de como você está sentindo. O efeito da mensagem é bem mais forte do que você ficar apontando o outro, né? Porque é mais fácil a gente apontar o erro do outro do que assumir. Então um exemplo aqui, para clarear bem rapidinho. Então às vezes a pessoa, sei lá, seu marido, o cônjuge, a mulher, enfim, marca com você 9h da noite, e da 9h05 ela não chegou. E aí você fica agoniado porque você está morrendo de saudade da pessoa. Você quer ver ela muito, faz tempo que você não vê e tal, não sei o quê. E aí você tá morrendo de saudade, com medo dela não ir, fica desesperado, ela não vai vir, o que será que aconteceu? Aí você fica ligando. Aí a pessoa chega 5 minutos depois. Geralmente a reação é, você atrasou, você não tem responsabilidade, você é isso, você não me ama, não sei o quê. Ajuda? Não, só cresce a briga. O outro já chega com raiva, mas aconteceu isso, não sei o que, blá, blá, blá. Porque ao invés disso, não fala do que você sentiu. Falou, gente, olha aqui como é que tá meu coração, olha que bonito. Pensar disso de um homem é muito homem pra fazer isso, né? Mas eu acredito em homem assim, tá? Eu acredito em você aí, que tem homem me ouvindo, que você pode ser assim. Então, se atrasar, você fala assim, amor, eu tava com tanta saudade, cada minuto é muito tempo sem você, né, Roberto Carlos? Né? Então, eu tava morrendo de saudade, você dava 9h05, você não chegava, já pensei que eu não ia te ver mais. Que bom que você veio. Eu tava com saudade de você. Mas é mais fácil a gente apontar a pessoa do que a gente assumir o que a gente sente. Agora a pergunta, o que resolve mais? Não é melhor você falar do que se sentiu? Fala assim, eu tava com saudade, tava com medo de você não vir, do que você apontar o erro do outro. Então, ó, cuidado.
Cuidado no que falar. Fale. Se não é edificante, ó, prática. Fica quieto, tá bom? E aí, não reproduza fofoca, a gente já falou sobre isso. Controle as suas emoções. Controle as suas emoções. Então, se for algo que você sabe que vai destruir alguém, ou você entendeu, olha só, porque às vezes a gente sabe ser mal, né? Vamos brincar aqui. A gente sabe ser mal, a gente sabe ser ruim, a gente sabe o poder da palavra da gente, e a gente sabe o que machuca o outro. Então, se você começar a sentir esse desejo de fazer isso, ó, se não edifica, se não constrói, se não abençoa, se não traz algo bom, ó, não fala. É melhor, trata, grita no travesseiro, faz qualquer coisa, mas não produz, não faça aquilo, não traga essas coisas ruins, tá bom? E aí é o desafio, achou que ia ficar por isso mesmo. Então quero agradecer a todo mundo, volta aí para quem não estava aí no começo, agradeço muito pelo feedback da última live que eu desafiei ao se despedir, dizer que ama. Eu ouvi algo interessante que eu ri, né, que a pessoa pegou e falou assim, olha só, mãe, eu amo você. A mãe falou, o que você quer? Né? O pai, não tem dinheiro. E uma pegou e falou assim, mandou assim, falou assim, amiga, eu amo você. Olha só, pelo áudio, amiga, você ama você. Aí a pessoa mandou o áudio da amiga pra mim, né? Aí a amiga falou assim, tá, amiga, eu também te amo. Tá tudo bem? Credo, parece que você vai morrer. O que foi? Né? As pessoas, né, então foram feedbacks excelentes. E eu queria desafiar, eu lancei esse desafio, recebi o feedback, e eu quero lançar agora um outro desafio. Para quem quiser, claro, somos livres para fazer aquilo que bem entender, entre aspas, né? Mas vamos lá. O desafio é: edifique através da sua boca. Construa através dos seus lábios. Abençoe alguém. Liga para alguém: ei, eu confio em você, acredito em você. Você vai dar certo. Se é um filho, um parente, um tio, ei, sobrinho, te abençoo. Ei, eu te abençoo. Sabe que você pode contar comigo, né? Então a gente precisa entender isso. Vai lá, faz isso, né? Olha, eu te abençoo, eu acredito em você, estamos juntos. Estamos juntos, conta comigo, tal. Faça isso. Esse é o desafio para vocês. Outra coisa, se você lembrou aí, você fala assim, putz, eu pisei na bola, eu falei algo que feriu alguém. Pede perdão. Vale a pena. Vale a pena. Olha o que eu estou dizendo, vale a pena. Pode ser difícil? Pode. Mas a satisfação que você vai sentir quando você pedir perdão, não importa se a pessoa te perdoar ou não. Você pede perdão, né? Não importa o que aconteceu. Se a pessoa vai te perdoar, não. Peça perdão. Lembrou de alguém? Olha, eu já machuquei minha filha, eu machuquei meu marido, eu machuquei minha amiga, eu machuquei alguém com algo que eu falei. Pede perdão. Fala, olha, eu falei que você era isso, mas eu peço perdão e eu trago de volta e eu te abençoo, desejo toda a sorte de bênção, de alegria na sua vida. Faça isso. Eu acredito em você. Eu acredito em você. Se você precisa perdoar alguém, perdoe. Só que você não precisa também chegar na pessoa, eu te perdoo, porque aí vai soar falsa modéstia, né? Mas perdoe, abre mão disso. A falta de perdão, uma definição de falta de perdão, que fala assim, a falta de perdão, ela é um veneno que você toma esperando que o outro morra. Abre mão disso, coloca a mão no seu coração. Então vou dar um exemplo, põe a mão no seu coração, é meio maluco isso, né? Mas isso é coisa, a gente trata em clínica, coloca a mão no seu coração, porque às vezes a pessoa que te magoou já morreu. A pessoa que te chateou já morreu. A pessoa que te feriu já morreu. Não dá mais pra você consertar. Então o que você vai fazer? Coloca a sua mão no coração assim, é prático isso, Coloca a sua mão no seu coração e fala assim, olha, eu perdoo tal pessoa. Eu libero perdão agora. Eu não quero mais essa agonia no meu coração. E tudo que é de ruim na vida dessa pessoa que eu pensei, que eu desejei, eu anulo isso e eu libero perdão, porque eu mereço viver uma vida de quem perdoa, tá? Então faça isso. Tente se desafiar, gente. Se você não se desafia, você não cresce, né? Então, se você não pôr projetos para sua vida, você não alcança, né? Então vamos aproveitar isso, tá? E aí eu coloco aqui, olha só a pergunta.
Às vezes as pessoas nos ferem, né? E aí uma vez eu fiquei nessa reflexão, e é algo que eu talvez fale com vocês no tempo. Mas às vezes a pessoa não machuca, zoa, pisa na gente, zoa, gospe, enfim. E aí a gente fica naquela vontade de devolver o que ela merece, né? E aí a pergunta é mais eficiente, é mais construtivo para nós dois, se você me magoar, eu devolver aquilo que você merece ou aquilo que você precisa? Pensa nisso. É melhor eu devolver o que a pessoa precisa ou o que a pessoa merece? Se eu devolver o que a pessoa merece, eu vou acrescentar essa agonia. Se eu devolver o que a pessoa precisa, eu acrescento na vida dela coisas boas. E quem sabe as coisas se consertam, tá bom? E aí, tente se desafiar, né? E devolva aquilo que a pessoa precisa e não aquilo que a pessoa merece. Essas lives, elas são lives realmente desafiadoras. Antes de ministrar, se é assim que fala, conversar, compartilhar, falar com vocês, a minha intenção é abençoar cada um e fazer com que a gente cresça a respeito disso, mas a ideia é sempre desafiar. Só que antes de desafiar vocês, eu me desafio. Isso é sempre para mim, isso sempre fala comigo. Eu sempre tento fazer com que o que eu estou propondo aconteça comigo primeiro. Então, gente, eu quero desde já agradecer a presença de todo mundo. Eu quero lembrar novamente, para quem aqui tem gente falando que... Né, deixa eu ver as perguntas, vamos ver a pergunta aqui. E quem nunca muda essa vozinha com o filho? Tá. E quem nunca muda essa vozinha com o filho? Não entendi. Sam, depois você me pergunta direitinho que eu te explico, tá? Mas eu não entendi a pergunta. Outra pergunta, como trabalhar o perdão? Uou, né? Vamos lembrar aqui que terapia faz bem. Psicoterapia faz bem. Perdão é uma coisa que é muito ampla, né? Mas a gente tem que entender. Entenda isso, você que me perguntou, né? O perdão é um veneno que a gente toma querendo que os outros morram. Quando eu perdoo alguém, quando eu libero alguém, não quer dizer que eu vou esquecer, quer dizer que eu perdoei. E quando eu me perdoei, eu tiro as amarras que tem dentro de mim. E as coisas que me magoam, se eu lembrar de novo, eu falo, já perdoei, já resolvi e eu não quero mais falar sobre isso, tá? Mas eu quero lembrar, tem pessoas aqui que falaram que precisam ver, então eu quero lembrar isso para vocês. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa live, ainda dá tempo de indicar, vai ficar gravada no Instagram. Também vou tentar gravar lá no nosso canal do YouTube, PC Albuquerque. Vai lá, se inscreva, compartilha. Vamos ser portadores de boas novas. Então, eu quero desde já agradecer você, né? Vai ficar a live gravada, eu vou deixar gravado, dá uma olhada, vê de novo. Aquele que acha que a pessoa podia ouvir, indica para ela, compartilha com ela. Mas ela não tem Instagram. Busca lá no YouTube, compartilha o link, porque tem gente que eu fiz justamente por isso. Tem pessoas que me procuram, eu queria compartilhar a live, mas você não tem Instagram. Então vai lá no YouTube, PC Albuquerque, que também eu vou gravar lá. Então, desafio lançado. Edifique através das suas palavras. Libere perdão. Perdoe-se também, tá? E construa. E você perceber que aquilo que você vai falar é ruim, boquinha calada. Tá bom? Então, gente, eu quero agradecer todo mundo de coração. Vocês não sabem o quão eu tô feliz de estar aqui com vocês. Não passou despercebido nenhum comentário aqui. A gente vai falando e vai lendo, né? O que vocês comentam. Agradeço mais uma vez pelos feedback. E, gente, comenta lá na live que vai ficar gravado. Aceite o desafio. Aceite o desafio, né? Porque é com muito amor que a gente bola essas lives aí pra vocês, tá bom? Então, eu quero terminar essa live, acho que da melhor forma, dizendo pra vocês, pra todos os 50 presentes aqui, quero dizer pra vocês que eu acredito em vocês. Eu também sou um general, lembra?
Eu também sou um general. Então, o meu desejo, o desejo do meu coração, é que vocês encontrem saúde emocional. Se precisar disso, se precisar de um psicólogo, eu estou à disposição, terei o maior prazer. O meu desejo é que tudo aquilo que você coloca a sua mão seja edificado. O meu desejo e que eu lanço na vida de vocês é que vocês construam, sejam portadores de boas novas. E quando as pessoas lembrarem de você, vai lembrar de alguém bom, de alguém que construiu e de alguém que deixou uma boa lembrança. Esse é o meu desejo. Libero, né, naquela simbologia general, né, do lado bom e a galera do lado ruim. Libero o lado bom para todos vocês e o lado ruim vai ficar quieto e preso porque eles não têm chance para a nossa vida aqui, tá bom? Então eu amo vocês. Eu estou aqui me despedindo, né? E aí, como eu ensinei na última live, ao se despedir de alguém que você ama, diga que ama, né? Então, gente, eu amo vocês, eu estou me despedindo, amo a cada um de vocês, estou muito feliz por mais essa live, espero ter construído algo na vida de vocês. E não esqueçam, compartilhem, participe lá do canal do YouTube e aguardamos a nossa próxima live. A próxima live, talvez ela tenha um tema sobre assertividade emocional. Nós nos encontramos lá. Então, boa noite, até a próxima live. Não esqueça, amo vocês e somos portadores de boas novas. Até mais. Tchau, tchau, gente.